Quando nós falamos em marxismo, a gente tem que abrir aí um parênteses. O próprio Marx não gostava dessa palavra, porque marxismo significa uma coisa pronta, acabada, dogmática. E quando na verdade você tem um conjunto de textos que fazem parte de uma biografia em que o Marx ele escreve na Alemanha, ele escreve na França e ele escreve na Inglaterra. Marx ele foi estudar direito por influência do pai. O pai dele era um advogado médio, de origem judaica. O judeu na Europa ele precisava naquela época, na primeira década do século XIX, se demonstrar cristão. O judaísmo era visto com muito preconceito, né? E o Marx ele foi estudar direito e ele acabou se aventurando na área da filosofia, da literatura, se transformou num erudito e ele ficou enamorado de uma mulher de uma família tradicional chamada Jane von Westphalen. E para ele casar com a Jane, ele precisava de uma carreira e ele optou pela carreira de professor universitário. Ele queria fazer mestrado e doutorado, entrar numa universidade, seja em Bonn, Berlim, as universidades da época, ali no que se chamava ainda, não se chamava ainda Alemanha. Era uma série de principados emancipados por questão de reinados, entendeu? Prússia era diferente dos outros principados. A Alemanha ela só veio a se unificar mesmo na segunda metade do século XIX com o príncipe Otto von Bismarck, que a Alemanha se constituiu enquanto um estado, né? Mas no tempo de Marx não era assim. Marx ele era ateu, materialista, e para poder refutar as ideias de um sistema que estava em voga na época dele, chamado hegelianismo, de um filósofo chamado William Friedrich Hegel, que tem um livro chamado Fenomenologia do Espírito, que é um livro de filosofia da história, tem alguma coisa de teologia, de que o Espírito de Deus ele se manifesta na história. É um livro hermético, dificílimo de ler, super abstrato, mas o Marx ele tirou dali um método que ele considerou um método interessantíssimo de análise, chamado dialética, que é justamente você pensar conceitos opostos. Então a dialética é antiga, ela tem a dialética em Heráclito, a dialética em Platão, cada uma com significado, mas dialética significa, por exemplo, vou dar um exemplo, no Hegel, a semente ela se transforma no caule, que se transforma numa flor. Então o caule nega a semente e a flor nega o caule. E o que é a verdade da flor? A verdade da flor é o movimento. Então tudo está em permanente movimento, em movimento de negação. Por exemplo, a vida se nega com a morte. E o Marx ficou fascinado com esse tipo de pensamento, porque ele sai da lógica formal. Então ele concebe que dentro de um conceito ele também tem a sua própria contradição. Pois bem, em 1846 ele ficou amigo de um outro filósofo, autodidata, filho de pai milionário, engraçado, né? Filho de um industrial, chamado Friedrich Engels, que se simpatizou com os artigos que ele escrevia no jornal da universidade, chamado Gazeta Renana. Renana porque vem do rio Reno, na Alemanha. E ele se propõe a escrever uma obra chamada Ideologia Alemã, ou Teses contra Feuerbach.
Feuerbach era um filósofo neo-hegeliano que o Marx e o Engels, na ideologia alemã, praticamente vale a pena ler o livro Ideologia Alemã, fundamentam, lembrando para a gente que esses livros não se leem, viu? Esses livros se consultam, ou seja, você é obrigado a sempre estar recorrendo a essa leitura, porque são clássicos, né? O Marx ali define que o homem, o ser humano, o Homo sapiens, adquire consciência e inteligência por meio da praxis, que é o trabalho. O que seria esse trabalho? O homem transforma a natureza. O homem é obrigado a transformar a natureza para transformar em coisas úteis, utensílios. E com isso o homem ele expande a consciência. Ele se torna um animal com uma consciência mais extensa, porque ele é obrigado com as mãos a pegar a natureza e transformar a natureza em objetos úteis. Então a gente vai desde de uma vara para pegar uma goiaba até uma usina nuclear que aquece a água com urânio. E ali na ideologia alemã, o Marx ele diz que não tem como analisar. Aí é que está o pulo do gato do marxismo, né? Que Marx não gostava. Serve para filosofia, serve para análise literária, serve para análise sociológica, serve para análise econômica, serve para análise, ou seja, é uma coisa que se torna um método universal. Ele diz que se você não estudar como o homem faz o trabalho, como ele realiza o trabalho, é o primeiro passo para cair no que ele chama de idealismo. E ele mesmo diz isso no livro. Ele fala que o idealismo é quando o pensador se torna uma profissão independente da braçal. E aí ele não se reconhece mais no trabalho braçal. Então, o trabalho braçal, a mão, o trabalho, a história do trabalho, a história de como que o trabalho é feito, é o alicerce de um método chamado materialismo histórico. Então, o materialismo histórico diz que o homem se humaniza trabalhando. Então, o trabalho, ele forma a consciência. Porém, existem alguns fenômenos que acontecem nesse caminho. Um deles é que surge a propriedade. A propriedade, ela nasce praticamente com a agricultura, né? Porque antes o homem era caçador, nômade, não havia propriedade. O homem seguia o rebanho, mas de repente ele se fixou, cercou, e é o que Rousseau diz, né? A sociedade surge quando alguém cerca um pedaço de chão e diz: isto é meu. E os outros são covardes e idiotas o suficiente para acreditarem nisso. Então é uma palavra do Rousseau, não é uma palavra do Marx, né? Então quando nasce a propriedade, por exemplo, a propriedade no Egito, né, que era a propriedade do faraó, a gente já tem ali um sistema, né? É um sistema que depende de cheia de rio, vazante de rio, lama de rio que ajuda na agricultura. Então nós estamos falando aí de 800 a.C., 300 a.C., um regime do delta do rio Nilo, né, que é um rio que ele praticamente ele é a ponte da África, ele chega, faz um delta em direção ao mar Mediterrâneo, à Europa, né? E ali praticamente que surgiu a agricultura. Portanto, ali surgiu a propriedade. Só que surgiu um tipo de propriedade ali que era do faraó. E o faraó era o Estado. Então, o Marx ele fala que o Egito praticamente era feito de funcionário público, né? Porque o faraó era dono de todas as terras. Mas ali já surge uma elite intermediária chamada de escribas, porque o homem precisa desenvolver a escrita. A escrita e o cálculo, né, são fundamentais para o desenvolvimento do comércio, da engenharia.
e ali os escribas começam a se transformar na elite intelectual, né? Isso aí vai para a Grécia. A Grécia utilizou o trabalho escravo. A natureza do trabalho escravo grego eram prisioneiros de guerra, né? Prisioneiros, pessoas que eram aprisionadas em guerra se tornavam escravas. Mas não era um escravismo como foi no Brasil, por exemplo, onde você transformava um ser humano em uma mercadoria de compra e venda, né? Um mercado de escravos. Roma teve escravos, mas também teve camponeses, teve um outro. Então, o sistema romano e o sistema grego já são sistemas de cidade. A cidade começa a dominar o campo, as pessoas começam a desenvolver comércio, começam a desenvolver moeda, né? Mas o trabalho ainda é rudimentar. Arado puxado a boi, puxado a cavalo, nada que aumentasse a produtividade no nível impressionante. Como a era do modo de produção lá estatal do Egito, o greco-romano, não desenvolveu máquina. No capítulo 13 do Capital, ele tem um cuidado ontológico de definir o que é uma máquina. Isso é muito importante. Máquina é tudo que independe da energia humana. Funciona autonomamente. Aí você pode falar para mim, então um moinho, já existia naquela época moinho, é uma pré-máquina, né? Mas ainda depende dos ventos. Se não tiver vento, não tem o funcionamento do moinho. Aí o Império Romano entra em decadência, né? E surge o feudalismo. O que foi o feudalismo? O cristianismo se expandiu, ele se apropriou das terras, os cristãos se apropriaram das terras, surgiu a igreja católica, oficializada aí no século V, com o imperador romano Constantino. Roma já estava em decadência, né? Roma já estava no período de decadência. E o Constantino oficializou, criou o clero, né? E o Papa começou a se transformar numa espécie de rei. Então os papas, a partir do século VII, século VIII, IX, e não se esqueçam de uma coisa, a igreja se aproveitou dos espaços de reflexão e das bibliotecas que os gregos valorizavam muito, né? E transformou em convento. Então os conventos eram como se fossem universidades. A população toda era analfabeta e somente os padres, o clero lia, e lia em latim. Então a Bíblia não era acessível para todas as pessoas e a igreja ela vivia de dízimo. Ela arrendava as terras e os vassalos davam parte da colheita, caracterizando uma relação não escrava, né? Mas um tipo de relação feudal onde o homem nascia e morria no mesmo lugar, se proliferava com 15, 20 filhos para poder suprir os braços da lavoura e produzia um excedente pouco precário que era dividido. Então a Idade Média é uma idade chamada Idade das Trevas também, pelas pestes, pela peste negra, que foi a peste bubônica. A igreja católica dizia que gato servia para bruxaria e matar os gatos. Aí começou a proliferar rato em Paris, na Europa, e aí a pulga que pica o rato transmite a peste bubônica para o ser humano, dizimou. Foi uma coisa assim mais profunda do que um Covid, né? A humanidade ela foi praticamente quase dizimada na Europa por conta dessas pestes. Porém, acontece o desenvolvimento da navegação por volta do século XV. Os portugueses e os espanhóis eles estavam suspeitando que a Terra não era plana, a Terra era redonda, né? E eles queriam atingir a Índia para conseguir cravo, canela
que era um produto muito valorizado. Já existia comércio. O comércio era feito no burgo, por isso da palavra burguesia. O burgo fica do lado de um castelo medieval. Então o burguês era um comerciante, ele tentava ir para a Índia, para a Ásia, para conseguir seda, para conseguir tempero. E isso aí foi o que motivou, né, as grandes descobertas, né? A América, que ganha o nome de América por causa de Américo Vespúcio, que era um dos tripulantes, né, que navegaram com Cristóvão Colombo, que foi um holocausto, né? Quando a civilização europeia descobre que existem as Américas e que aqui existiam civilizações muito parecidas com a egípcia, como os incas, os maias e os astecas. Isso é uma sombra histórica, é muito difícil. A teoria da Terra plana não previa um novo continente e surge um novo mundo. E o Brasil faz parte desse contexto. Então Pedro Álvares Cabral, numa das expedições dele, que era para ir para a Índia, para buscar especiarias para vender, ele aporta aqui na Bahia, né? Ali perto da região de Porto Seguro, e transforma o Brasil naquela época, Brasil por causa da madeira, né? Uma madeira vermelha que saía tinta dela para fazer roupa, para colocar em roupa, e aí ficou a fundação do Brasil. Bom, no capítulo 24 de O Capital, já no Capital, tem que contar a história do Capital. O Capital é o seguinte: o Marx ele achava que o segredo da sociedade capitalista estava na economia, assim como o segredo do feudalismo estava na teologia. Então ele achava que a economia política era a nova teologia. A burguesia, ela, por meio do liberalismo, Locke, Smith, ela estava fundamentando uma nova ordem social, protestantismo, aonde tentava eliminar essa coisa da riqueza por nascimento, que era uma coisa de aristocracia. Por isso da Revolução Burguesa de 1789, é quando a burguesia toma o poder. E, por um acaso do destino, James Watt descobre que o vapor pode ser transformado numa máquina. Cria uma máquina que é capaz de se mover com vapor. Até hoje tem isso. Eu estou morando aqui na região de Rio de Janeiro, perto de Angra dos Reis. A usina termoelétrica nuclear de Angra dos Reis é basicamente vapor. É o urânio que aquece a água, e a água ela evapora e movimenta a turbina. Então a energia a vapor é que dá início à Revolução Industrial. O que acontece de importante? Surge a ferrovia, a navegação a vapor, quer dizer, o comércio internacional começa a ficar mais rápido, mas uma coisa muito, muito, muito importante: como você começa a ter novas profissões, a divisões do trabalho maior, a moeda se expande. E aí não compensa mais você ter vassalo e escravo. Compensa você comprar a jornada de trabalho, ou seja, você compra 8 horas, 10 horas do trabalho, do tempo de uma pessoa. Trabalhador assalariado, proletário. O nome proletário não é um nome à toa, ele é um nome tem propósito, vem de prole. Tanto é que tem um filme Germinal que mostra que eles não usavam camisinha e não tinham métodos contraceptivos, e nesses cortiços que ficavam perto de Minas, tinham 15 filhos, 16 filhos, famílias operárias, né? Proletário, aquele que tem a família para sustentar, é obrigado a vender a jornada de trabalho em troca de moeda, que é chamada salário, né? Então, aí que nasce o mundo capitalista. Que mundo capitalista é esse? É um mundo onde a indústria ela se torna, pela primeira vez na história, o carro-chefe da economia, porque antes era o comércio e a agricultura. A indústria absorve
o comércio e absorve a agricultura. Coloca o comércio e a agricultura toda sob sua demanda. É claro que a produção sobe vertiginosamente. Você tem até uma brincadeira que eu faço para os alunos. Quem é mais explorado? Um cara que usa uma enxada em 1 hora para tirar mato de um terreno em 1 hectare, ou um cara que está numa colheitadeira com ar-condicionado e desmata em 1 hora também? A resposta, por incrível que pareça, é o cara da colheitadeira, porque a hora dele é infinitamente mais produtiva do que a hora do cara da enxada. Então o capitalismo conseguiu um feito histórico, que é o de aumentar a produção sem aumentar a quantidade de trabalho humano. Isso é uma característica do capital, né? E isso aí vai para vários tipos de estudo. O século XIX foi um século muito importante, que é o século que nasce a sociologia, né? Vem Darwin dizer que o homem é primata, originário do primata. Vem Pasteur comprovar que existe bactéria, vírus e vacina. A humanidade viveu um apogeu. Caem os regimes monárquicos, começam a vir as repúblicas, a burguesia começa a dominar os congressos, os parlamentos, e o Marx ele prevê que o capitalismo ele criaria crises constantes, porque como ele produz muito, ele não regula, né, o quanto ele produz, aí haveriam as guerras, e houve mesmo. Ele morre em 1883, ele não vê a Primeira Guerra e não vê a Segunda Guerra, que foram acontecimentos que serviram para reerguer a economia capitalista, reorganizar a economia capitalista. Tem um vídeo aí que eu até postei mostrando para vocês que com arma nuclear não tem como você ter mais a Terceira Guerra, né? Eu não sei se a guerra agora vai ser biológica, gente fazendo vírus e depois criando vacina. É uma teoria da conspiração aí dos Illuminatis, que eu não estou defendendo aqui não, eu só estou supondo. Então, contando toda essa história, vocês percebem que o marxismo ele pode ser aplicado em várias áreas, no direito, na antropologia. Ele é uma forma de pensamento que divide, basicamente, classes sociais. O que são classes sociais? Há a classe social que não vive de salário, vive de lucro, que são os donos de fábricas e terras. E há a classe que não tem absolutamente nada a não ser a mão de obra para vender, o salário. Só aí você já tem as classes. Classes sociais. Ou seja, os compradores de trabalho e os vendedores de trabalho. Por fim, você tem uma classe que acumula moeda e vende moeda em troca de juro. E aí você tem os banqueiros, que começam a crescer de uma forma vertiginosa a partir da segunda metade do século XIX, se tornam donos de fábricas, financiam ferrovia e transformam o capitalismo no que o capitalismo é hoje. Qual a característica básica dele antropológica? Antropológica, que se ele encontra, por exemplo, minério de ouro em lugar que tem índio, o índio é exterminado. Aonde ele encontra rio, e o rio dá para fazer hidrelétrica, acabam os peixes, porque você faz uma lagoa que impede a piracema. Ou seja, o capitalismo é um sistema de produção que ele só conhece uma lógica, a lógica da acumulação. Lucro, lucro, e muitas vezes passando por cima da ética. O capitalismo tem uma ética própria, né? Ele tem a ética da acumulação. Então, há um problema sério, talvez, na obra de Marx, que ele não tem estudado muito a função do Estado na economia, né? Ele previa, num livro dele chamado Manifesto do Partido Comunista,
que o Estado deveria desapropriar todas as terras e fábricas e ser dono de tudo, né? Aí vamos para a história, né, gente? Quem fez isso? Rússia, virou União Soviética. China fez isso também. Cara, esses dois países, principalmente a China era um quintal da Inglaterra. A Inglaterra explorava a China, rapaz. E hoje a China, por conta do socialismo, que está se transformando agora numa economia de capitalismo de Estado, mas o socialismo é que organizou a China, né? A China tem bomba nuclear, né? A China domina a tecnologia, a Rússia nem se fala. Armas nucleares, aviões, estatização da economia. Toda economia é de propriedade do Estado, diferentemente do capitalismo, onde alguém que tenha capital, moeda, pode comprar trabalho, e aí que vem aquela teoria da mais-valia que eu explico. Em 8 horas de jornada de trabalho, 4 horas equivale ao pagamento de salário e de custo com matéria-prima. E segundo o Marx, as 4 horas restantes são de graça. Então, o capitalismo é um sistema de produção que te explora sem você perceber. Toda vez que você compra um produto, você está realizando um trabalho não pago de alguém, que é classe social, que vive de salário, né? Então, as classes sociais são fenômenos. Aí você pode me perguntar, e na antropologia, Luciano, como isso fica? Fica a critério dos antropólogos que não adotaram o marxismo como método de análise. Muitos antropólogos adotaram foi a teoria do Darwin e justificaram o racismo, o preconceito, dizendo, né, tentando estudar os povos. Por exemplo, antes de você lançar a bomba nuclear em Hiroshima e Nagasaki, alguns antropólogos norte-americanos fizeram estudos sobre o Japão para explicar o Japão para o Pentágono, né? Então, as ciências humanas, as ciências sociais, elas nascem no século XIX, oriundas da Revolução Industrial, a psicologia, a sociologia, como formas de apoio ao capital. A psicologia, ela surge como psicologia de fábrica. Se você fizer a faculdade hoje de psicologia, há estudos de como você contrata um empregado, de como que você administra uma empresa, do ponto de vista da forma das luzes, dos sinos, entendeu? Se chama behaviorismo o nome disso aí, né? Então eu estou dando essa aula aqui para vocês para alargar o campo de visão de vocês sobre o marxismo, que o Marx não gostava que chamava de marxismo, né? E eu também não sou um marxista. Olha, gente, deixa eu tentar fazer um desabafo aqui para vocês. Eu não sou um marxista de carteirinha, mas eu não sou um idiota de achar que Marx não é um gênio. Ele é um gênio. Você, para rebater os argumentos de Marx, você vai ter que ler a obra dele. E com um pequeno problema. Ele escreve essa obra em 40 anos. São 4 décadas de estudo para chegar em livros como A Ideologia Alemã, Manifesto do Partido Comunista e o volume número 1 do Capital, porque ele não publica o volume número 2, 3 e 4, quem publica é o Engels, por meio das brochuras de caderno do Marx. Marx vivia sendo perseguido. Marx era tido como um agitador político. Nenhuma polícia gostava de ter o Marx no país. Só a Inglaterra que engoliu, porque a Inglaterra já tinha feito a fábrica e a Inglaterra já estava vivendo o liberalismo pleno, já estava com colônias no mundo todo. Se o Marx quisesse falar mal ou bem do capitalismo, você pode ter certeza que a Câmara dos Comuns estavam se lixando para ele, né? Inclusive a Câmara dos Comuns, que tem os deputados, né, porque lá é uma monarquia parlamentar, ela realizou diversos relatórios sobre condições de fábrica. Foi aí que nasceu a legislação trabalhista. Proibia criança de trabalhar em fábrica, porque criança trabalhava.
mulheres trabalhavam, não tinha ainda previdência social, greve era considerado crime, e aí os trabalhadores se organizam em sindicatos e surgem os partidos que são ligados aos sindicatos, que é o trabalhismo, né? E o socialismo, né? Aqui no Brasil tem um cogênero dele que é o PT, né? Mas aí tem outros países aí no mundo que tem o Partido Trabalhista Inglês, por exemplo. Na Alemanha surgem teve trabalhismo, inclusive no fascismo. A legislação trabalhista ela surge no governo Mussolini, ela se institucionaliza no governo Mussolini, que era fascista. O nome do partido do Hitler era Partido Socialista Alemão, né? Então é isso aí que eu tenho para dizer. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode fazer para mim aqui no PV do meu celular.